Olá, meu nome é Marcos Brabo, este é o seu canal Despertar Astral e, para quem já me acompanha, já falei sobre os ascendentes em signo de fogo. Agora, neste vídeo, vou falar sobre os ascendentes em elemento terra, que tem suas características específicas, né? Que vai complementar dentro do zodíaco, né? Os 4 elementos que compõem a personalidade do ser humano, né? Então vimos que o fogo falava sobre criatividade, né? Sobre ter iniciativa, sobre ter vida, sobre ter aquela sensação de espiritualidade também, né? Então, agora falando sobre os signos de terra, são essas características que o elemento terra se traduz, então. Uma é sintonia com o mundo material, né, com o mundo físico. Eles têm os sentidos também apurados, então paladar, cheiro, tato, então até uma habilidade manual, por exemplo, no signo de Virgem, você vai perceber. Eles são com muita autodisciplina, principalmente ele Capricórnio, né? São persistentes, eles são cautelosos também, são confiáveis e eles premeditam as coisas, porque às vezes eles precisam saber aonde eles vão pisar, então eles precisam se prever de qualquer coisa que pode acontecer antes. Então há uma capacidade prática de utilizar o mundo material. Isso também são características desse elemento terra, e a gente vai ver em cada signo como isso se desdobra. Começando pelo ascendente em touro, né? Quais são as características positivas desse ascendente? São determinados, são sensuais, são estáveis emocionalmente e eles têm um senso estético muito apurado, né? O touro, então, ele vai ter uma sensibilidade artística também apurada, né? Então, determinação, o que isso se traduz como? Quem possui ascendente em touro é conhecido por sua determinação e perseverança. Então eles são capazes de seguir em frente, enfrentando os desafios com calma e paciência, né? Então eles são determinados. Sensualidade, essas pessoas têm uma forte conexão com os seus sentidos. Então eles apreciam os prazeres sensoriais, então eles são bons de boca, né? Eles gostam de alimentação, né? Gostam de música, porque touro rege essa área aqui, que é a garganta também, né? E o toque, porque não esqueça que touro é regido por Vênus. Então, essa sensualidade dos taurinos também se traduz num apreço ao conforto também, né? Então, eles gostam de se sentir confortáveis, né? Então, essa é uma característica também doada por Vênus ao signo de touro. Então, estabilidade emocional. Lembra que eu falei que ele precisa de segurança? Então, a estabilidade emocional vem dessa segurança de um casamento ou de um arranjo, né, que tenha com a outra pessoa, que pode contar com ela. Então, isso é importante para essa estabilidade, até para autoconfiança de quem tem ascendente em touro. Então essa estabilidade emocional é uma característica que marca bastante, que permite ele ter os altos e baixos sem se desequilibrar, né? Para quem tem o ascendente em signo de touro. Então outra característica marcante, que é o senso estético, que a gente já falou, é porque eles vão gostar das coisas bonitas, das coisas estéticas. Então tanto nas coisas materiais quanto nas artísticas, eles vão ter um olhar mais apurado assim para a beleza, para a arte, né? Então é uma coisa que eles se cercam muitas vezes e que eles acabam nessa escolha, porque o ascendente também é um filtro de escolha dessas características, mais do que até de quem tem o Sol no signo de touro. Agora as características negativas, que todo mundo já sabe, né? A teimosia, né? A teimosia do taurino é lendária, né? A gente já ouviu, já viu, né? Quem a gente conhece. Apego ao material, né? Então, ao invés dele buscar segurança para se apoiar, ele acaba ficando sovina, então ele fica mesquinho. E isso é uma característica negativa do ascendente em touro, né? Outra coisa é a rigidez, que tem a ver com a teimosia também, né? Então a rigidez nesse caso é uma rigidez mental que impede com que ele absorva novas ideias,
ou situações novas e desafiadoras, né? Então é isso que vai complicar a vida do taurino, né? É como a teimosia. Teimosia em excesso acaba fechando a visão do taurino e ele pode se recusar a ver o outro ponto de vista ou até mesmo mudar de ideia. A gente tem o exemplo clássico daquele desenho, né, que fica a vaquinha em cima do trilho do trem, o trem está vindo e ela não sai dali por misericórdia, né? Então essa é uma característica do touro, que muitas vezes ele se prejudica por teimosia de não querer mudar de ideia ou sair daquela situação. Apego material, como a gente já falou, né? Eles tendem a valorizar excessivamente as posses materiais e podem se tornar mesquinhos, sovinas, né? Então eles acabam deixando de viver e acabam se preocupando demasiadamente com os bens materiais. Então agora é a vez do ascendente em Virgem, né? O nosso outro elemento terra, né? É a nossa terra mutável, né? Que gosta de mudanças. E isso a gente vai perceber que as pessoas de ascendente em Virgem são um pouquinho mais agitadas, diferente dos taurinos, né? Que são mais estáveis, né? Virgem também vai procurar essa estabilidade, mas ele também vai querer estar sempre fazendo as coisas de uma forma diferente, porque é uma característica do signo. Então isso no ascendente vai dizer que essas pessoas precisam de movimento, precisam estar sempre ocupadas, né? E traz como características positivas esse ascendente no corpo físico o parecer mais jovem do que é. Então essa é uma coisa boa do Virgem, né? Isso depois pode ser visto no começo, né, quando a gente é jovem, como uma característica ruim, porque às vezes a gente quer parecer mais velho, né, quer parecer mais sério. E o Virgem ele traz uma jovialidade para o nosso semblante, né, para a nossa expressão. Então, como características positivas, a gente pode notar em Virgem um olhar aguçado para os detalhes. Eles são bons para realizar tarefas que precisam de detalhezinhos, de precisão. Eles são organizados, então naturalmente eles são capazes de planejar e executar tarefas de uma forma mais eficiente. Então eles adoram criar sistemas e rotinas, né? Virgem é a criatura dos métodos, né? Das coisas tudo organizadinhos. Então eles são práticos também, eles abordam a vida de uma forma mais prática e realista, são bastante pé no chão, o que às vezes faz eles carecerem um pouco de criatividade, né? Então eles fazem as escolhas deles baseados na lógica e na funcionalidade. São bons para análise crítica, né? O virginiano ele é bom para raciocinar e analisar a situação e perceber onde tem um problema e ali como ele pode ser solucionado, né? Então eles dão bons administradores nesse sentido. Então, como características negativas, né, de signo de Virgem, que já é clássico e todo mundo sabe, que é a crítica. Então a crítica excessiva é um ponto negativo do signo, porque ele adora apontar o dedo para você. Então esse é uma característica difícil de lidar para quem convive. E para quem tem esse ascendente, tem que tomar cuidado com essa expressão crítica, né? Que às vezes você se torna muito chato, né? Você se torna insuportável para as outras pessoas porque está sempre apontando o defeito, está sempre apontando o dedo. Então outra coisa é a perfeição, né? Eles têm uma preocupação com o perfeccionismo e às vezes exagera um pouquinho e ele vai impedir as coisas de terminarem, de serem feitas, porque está sempre lá procurando pelo em casca de ovo, né? Então essa é uma característica ruim dessa esse excesso de preocupação com os detalhes, né? Então é uma característica ruim de Virgem no ascendente. Outra coisa é dificuldade para expressar as emoções. Eles tendem a querer tudo sob controle, né? Então eles têm dificuldade de lidar com a emoção e expressar seus sentimentos. Então outra coisa que eles precisam é uma necessidade de controle muito grande. Então essa vontade de ter tudo sob controle às vezes faz com que eles fiquem frustrados quando as coisas não saem como planejado.
Então essas são características desse signo. Ascendente em Capricórnio. Agora, quais são as características positivas do ascendente em Capricórnio, né, que é regido por Saturno, né, aquele planeta que é temido, né, que é assim assustador num primeiro momento, né, mas como é regente de Capricórnio, ele vai doar algumas características importantes que são, primeira, a disciplina, a responsabilidade, a ambição e a capacidade de liderança, que são capacidades que a gente espera de um chefe, né? Que ele é o signo que rege a casa 10, né? Então ele fala muito sobre a figura do pai, do responsável, né? Do chefe, né? Então essas características são marcantes em Capricórnio, né? E vamos falar um pouquinho da ambição, né? Então são signos determinados, tanto que ele está lá no alto do mapa, né? Lá no topo. Então ele se propõe a chegar num lugar, ele chega, porque ele é ambicioso, ele quer galgar os degraus da sociedade para mostrar que ele é um realizador, que ele é uma pessoa capaz. Então, se você traz essas características para o ascendente, você vai ver que a pessoa é responsável, é confiável, né? E ela tem uma naturalidade para assumir essa posição de chefia também. Então, a pessoa com ascendente Capricórnio, eles têm uma ambição bastante grande e eles são motivados a atingir as metas que eles mesmos se propõem e até um pouco mais elevadas, né? E isso ajuda porque eles são disciplinados, então a disciplina, eles são comprometidos com os objetivos deles. Eles têm a capacidade de trabalhar com segurança e foco. Então isso é uma característica, são focados também, né? São responsáveis, então geralmente eles assumem a responsabilidade que é esperada deles e eles entregam aquilo que é esperado dessas pessoas, né? Então eles assumem obrigações, eles as cumprem com dedicação e com afinco. Então eles têm habilidades de liderar, até por isso tudo que a gente já falou até agora. Então eles têm uma qualidade natural de ser líder, né? De conseguir influenciar outras pessoas e despertar esse desejo de que as outras façam aquilo que ele quer. Então essa é uma característica positiva de Capricórnio, né? Agora as características negativas que a gente vai perceber é a rigidez. Então ele é um signo, como todo signo de terra, ele tem uma dificuldade de ser flexível, né? De aceitar as mudanças, eles são um pouco resistentes a mudar o status que eles estão. Eles são pessimistas, porque lembra que eu falei que é um signo que traz assim a regência de Saturno? Então, esse pessimismo em excesso, que é uma marca às vezes do capricorniano no ascendente, vai passar isso para as outras pessoas, né? Então as pessoas vão enxergar você como uma pessoa pessimista, às vezes como uma pessoa até muito fechada, né? Então essa tendência de ser aquela raposa, né, do desenho animado que fala ó céus, ó dias, ó azar, é uma característica negativa de Capricórnio também. Outra coisa é dificuldade de expressar as emoções, porque assim como o Virgem, ele é um signo de terra e ele cria uma barreira entre a emoção e aquilo que os outros podem ver dele. Então é um signo que não deixa transpassar muita emoção e traz até uma certa frieza, principalmente sendo teu regente do ascendente, né? Então às vezes a pessoa vai encarar quem é regido por Capricórnio no ascendente como uma pessoa às vezes fria, às vezes uma pessoa dura, né? Então é uma coisa que pode ser melhorada, que pode ser mudada. E aquela pessoa workaholic, né, que é excessivamente focada no trabalho, né? Então ela pode se dedicar tanto a esse trabalho que ele negligencia as outras partes da sua vida. Então essas são características ruins de Capricórnio. Então, como a gente pôde perceber, esses três elementos
de terra em cada uma das suas manifestações, né, como um signo fixo, um mutável e um cardinal. Os ascendentes em signo de terra, pessoas que são do signo de terra, eles têm uma compreensão melhor de como o mundo funciona, porque eles entendem melhor o mundo material. Eles são autodisciplinados e, consequentemente, têm mais paciência que os demais signos, né? E o que é importante para eles nesse mundo é saber qual é o seu lugar adequado, né? Qual que é a sua função nesse mundo. E isso faz a segurança brotar nas suas vidas. Então é isso que quem tem esses ascendentes tem que lembrar, que precisa entender qual que é a sua função, né? Qual que é o seu papel dentro desse mundo material, né? Para eles se sentirem mais confortáveis. Entender que o elemento terra ele está muito ligado assim à responsabilidade, ao trabalho, à preocupação do dia a dia, né, e à segurança material também. Então todos os 3 signos que a gente falou vão trazer essas características em maior ou menor grau. Então a gente vai continuando nessa sequência para a gente entender os outros 2 elementos ainda. E lembrando que as características positivas de terra, que é a capacidade de trabalho, a responsabilidade, até a capacidade de resolver as situações, como é o caso de Virgem, são importantes também. E assim, esses ascendentes em terra também vão trazer assim uma necessidade de cuidar bastante da matéria, uma preocupação com o corpo físico, né, também, porque também é matéria. Entender que o elemento terra ele está muito ligado assim à responsabilidade, ao trabalho, à preocupação do dia a dia, né, e à segurança material também. Então todos os 3 signos que a gente falou vão trazer essas características em maior ou menor grau. Então a gente vai continuando nessa sequência para a gente entender os outros 2 elementos ainda. E lembrando que as características positivas de terra, que é a capacidade de trabalho, a responsabilidade, até a capacidade de resolver as situações, como é o caso de Virgem, são importantes também. E assim, esses ascendentes em terra também vão trazer assim uma necessidade de cuidar bastante da matéria, uma preocupação com o corpo físico, né, também, porque também é matéria.